Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, que nos reunimos novamente em Seu nome para vos agradecer, vos louvar, agradecer, Mestre Jesus, para o nosso aprendizado desta noite, o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim sendo, nosso boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos, claro, iniciando mais um encontro, agora nessa segunda-feira já. Iniciando então a segunda semana do mês de junho, mês das festas juninas, não é? Já sexta-feira temos aí dia de Santo Antônio Casamenteiro, olha que beleza. Mas vamos cumprimentando todos vocês, vamos aqui já curtindo, cumprimentando quem? O boa noite da Ivana Santa Rosa, boa noite do Carlos Santana, Sandra Oliveira Vita, boa noite da Alessandra Branco e a todos vocês que estão também nos acompanhando, nosso boa noite, que sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos um aproveitadíssimo encontro com o Evangelho, encontro com Joana de Ângeles, claro, né? Também sempre esperando e desejando que seja tudo bem com vocês, saúde, família, enfim, tudo aquilo no dia a dia de cada um de vocês, tudo no dia a dia de cada um de nós. E amigos, hoje nós temos então programado o nosso Evangelho dentro do capítulo, né? E vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos falar sobre convidar pobres e estropiados, né? Que é trazido aqui por nós então por São Lucas, Evangelho de São Lucas. Na sequência nós temos Joana de Ângeles falando para nós a respeito de afinidade e sintonia. Afinidade e sintonia, falando sobre como nós estamos nos comportando e da importância de termos a noção a respeito disso. Por isso, vamos iniciando com muita alegria o nosso Evangelho de hoje. E aqui nós temos então convidar os pobres e os estropiados, que é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Vamos ver o que ele nos diz. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes o jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão no reino dos céus. É então a mensagem, o Evangelho aqui de São Lucas. E o Evangelho comenta para nós a respeito disso dentro do tema, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ele diz o seguinte: quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes.
Por quê? Porque não terão meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, ele disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que esses não poderão em nada vos restituir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância que desfrutas. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-los. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. É o Evangelho de hoje, que nos traz aqui São Lucas e que fala para nós, sim, de uma maneira clara no próprio Evangelho. Fala para a gente vai dar uma festa, não convida os amigos, aqueles conhecidos que vão te convidar para outra vez e vocês ficam dividindo daquilo tudo que vocês têm de sobra. Mas quando fizer ali um festim, convida os pobres, convida os estropiados, porque estes não vão poder te retribuir. Em linhas gerais é o quê? É fazer simplesmente a caridade, é estar atento àqueles que precisam. Por esse festim, quer dizer, essa abertura do coração. Quando você abre seu coração, enxerga nas pessoas necessidade. Ou nas pessoas comuns que estão ao teu redor, ou mesmo naqueles parentes, como ali disse, né? Aqueles parentes que têm uma menor possibilidade e os convida de vez em quando para usufruir, né? Daquilo que você pode conceder a eles, mas sem aquela ostentação de dizer, não, eu posso, por isso eu estou, isso, aquilo. E mesmo aquela participação daqueles amigos que uns convidam os outros, convidam os outros, convidam os outros, tá? Simplesmente para usufruir. Mas a realidade daquilo que o Evangelho nos traz hoje fala de uma maneira bem clara, de uma maneira bem específica, sobre o aspecto da caridade. Essa que é a grande realidade. Porque todos nós, meus caros amigos, não é? Nós que estamos reunidos, todos nós temos sim possibilidade de auxiliar ao próximo, de uma maneira que for. Se não for por uma questão financeira, cesta básica, com a roupa, como comumente é feito, pode ser simplesmente por uma assistência, por um serviço, por um trabalho prestado àquele que precisa, pode ser por um ouvido colocado à disposição, pode ser um ombro colocado à disposição para reter ali algumas lágrimas e quem sabe não trocar lágrimas, não é? Pois é. E, claro, também sempre abrir seu coração à necessidade. Porque, como diz ali, qual a grande validade de você fazer algo pensando em receber algo em troca? Foge ao princípio básico da caridade pela caridade, como o Evangelho sempre nos fala e que é considerada por nosso Pai. Fazer a caridade para, como se diz entre aspas, e nem tanto entre aspas, mas aparecer ou para ostentar, claro que perde em si todo o ato da generosidade. Você não está interessado em ser generoso, você está interessado em exibir o seu orgulho, a sua vaidade, né? Aquela manifestação do ego que explode em luzes luminosas por onde você passa, que todos vão te reconhecer como um benfeitor, como isso, como aquilo. E como diz o próprio Evangelho, não são palavras do Evangelho, mas do próprio Jesus que esteve, você aqui, se você está interessado em aqui aparecer,
aqui você vai ter sua própria recompensa. Não espere nada da questão espiritual, porque você não entendeu absolutamente nada do que significa essa questão da caridade em termos espirituais, né? E não precisa ser espírita, ser cristão, englobando todos os adeptos de Jesus e sua doutrina, né? Não precisa ser nenhum religioso, um budista, mas as pessoas, pelo seu íntimo, quando sentem a necessidade, procuram auxiliar. E muitas vezes um que sequer é religioso, que não tem nenhuma religião, é muito mais caridoso do que, entre aspas, os pretensos, né, religiosos, que tantas e muitas vezes estão mais interessados em aumentar o seu patrimônio do que em auxiliar com pouco que seja aqueles que pouco ou absolutamente nada têm. Então é uma questão íntima, é uma questão pessoal, é uma questão que nós precisamos consultar nossa própria consciência. E no momento em que nós vamos fazer uma gentileza, uma doação, uma caridade, que a nossa consciência responda por nós em que sentido que eu estou realizando essa caridade. É realmente para auxiliar, para ver um sorriso, para ver um brilhar de olhos quando teve a necessidade ali, né, satisfeita, ou simplesmente para que o meu orgulho, minha vaidade, o meu ego se manifestem dizendo, como eu sou bom, como eu sou generoso. Então que a nossa consciência responda a nós até que ponto nós somos realmente caridosos na acepção do termo. Com que finalidade eu estou auxiliando aquele que necessita? É o que o Evangelho nos traz hoje, né? E o capítulo todo fala disso, que é só que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A partir do momento que a esquerda souber que a sua direita está doando, né, vai satisfazer mais seu orgulho, sua vaidade, do que propriamente aquele seu desejo de auxiliar aquele que precisa. É um cuidado que todos nós precisamos ter, né, nos objetivos e, claro, nas finalidades de quando nós auxiliamos aqueles que necessitam. Seja por virem nos pedir, seja por sentir a necessidade e voluntariamente querer então auxiliar. É algo particular de cada um de nós, né? E a cada um de nós a consciência está aí presente, porque como bem sabemos, e o próprio Evangelho nos fala, né? Onde está nós, onde está Deus nesse universo, nesse mundo? Deus está dentro de nossa própria consciência, afinal de contas somos filhos dele, e uma partezinha que seja está dentro de cada um de nós. A questão é vermos o quanto da bondade, da generosidade, do amor que ele tem por nós está presente naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Com que objetivo? Falo, penso, faço, né? Então, nosso abraço a todos vocês e vamos aproveitar aqui também, olha aí, temos aqui o boa noite, claro, do Roberto Messner, da Bárbara Santana Neri, boa noite também aqui da Sônia Martins, da Alzira Crepaldi, da Toninha Pérez, psicanalista, e muitos de vocês que vêm, olha, fica um pouquinho, dá uma corridinha, mas a gente fica feliz de saber que vocês passaram, né, por aqui, para ouvir um pouquinho do Evangelho, que assim seja, né? Então, nosso abraço aqui também para o Rodrigo Piva, a Terezinha Cocol, Jacomim. Um abraço aí, viu, Terezinha, para você, para o Zé Roberto, para todos os cocols da vida. A gente tem grande consideração no coração, eu e Célia. Abraço, então, também aqui para o nosso prezado Manuel Jimenez Neto, que também passou esse tempo por aqui conosco. Então, um abraço a você, para a Luísa, para o André, a Fabiana, todos os netos. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós que estamos juntos agora, neste momento, horário de janta, horário do jantar, horário que as mulheres, né, estão aí um pouco na correria, mas sempre bom estarmos juntos. E como é bom estarmos juntos, porque Joana de Ângeles também vem para estar juntos conosco. E Joana de Ângeles vai nos falar sobre afinidade e sintonia. E o que entender aí por afinidade, por sintonia, não são palavras que às vezes tornam-se, né, de uma compreensão um pouco complicada, porque são tanto que parecidas, são tantos que
né? Uma coisa com a outra, afinidade, sintonia. Claro que você pode estar em sintonia, né? Muitas vezes pela qualidade do seu pensamento, com uma quantidade imensa de pensamentos que vibram na mesma faixa, né? De bons pensamentos, alegres, de luz, vamos dizer assim, que tantas e tantas pessoas, tantos e tantos espíritos mesmo no plano espiritual, são, neste momento, vamos dizer assim, aqui conosco, porque estão compartilhando essa faixa de vibração. E isso vai criando, então, afinidades. Mas a gente entende muitas vezes por afinidade, não é? Aqui no nosso mundo físico, a gente entende afinidade com aquela pessoa que você também, né, conhece mais, conhece menos, que é simpática, não é tão simpática, ou é absolutamente antipática, ou é extremamente simpática. Então você tem essa afinidade. Mas muitas vezes o que acontece muito, mesmo aquelas pessoas que você não tem nenhuma afinidade, em determinado momento seu pensamento entra em sintonia com o pensamento daquela pessoa, porque ela pensa também, tem seus momentos como nós temos, nosso momento de alegria, nosso momento de tristeza, nosso momento de mágoa, enfim, e entramos em sintonia, né? Quanto que essa, talvez levando a um termo um pouco mais específico da afinidade, se tratar nesse ponto, podemos sim ter sintonias com pessoas a quais não temos afinidades. É uma questão rapidinha, talvez até para a gente poder entender um pouco. Mas Joana de Anjos fala para nós o seguinte, está no capítulo 18 de Leis Morais da Vida, e diz o seguinte: de referência problemática das doenças, a questão da sintonia psíquica é de relevância incontestável. Fenômeno inconsciente que decorre dos hábitos mentais assumidos pelo indivíduo deve ser examinado em profundidade, necessitando de acurado esforço, a fim de que abandone as baixas e densas faixas do abatimento e da viciação, ascendendo aquelas nas quais se aurem forças e estímulos para os compromissos de sucesso. Em toda enfermidade, existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica, decorrente do passado espiritual ou mesmo da vivência atual, em cujo campo se instalam os fatores predisponentes ou propiciatórios à larga cópia de doenças, as mais complexas. Conveniente, por isso, o cultivo do otimismo e a realização de trabalhos que desloquem a mente indisciplinada ou mal educada, induzindo-a a novos exercícios e hábitos de que decorrerão resultados diversos. Pensamentos bons, criativos, alegres, felizes, procurando no máximo cultivar esses pensamentos em detrimento de pensamentos complicados, de baixa vibração, ruins, desejar mal a fulano, desejar mal a ciclano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e às vezes nós nem conhecemos fulano, ciclano, porque ele fez isso, fez aquilo, nós estamos vibrando numa, uma densidade muito baixa, gratuitamente, sem conhecê-lo pessoalmente, sem nada, simplesmente por não gostar do que ele falou, do que ele viu. E é tão comum hoje em dia, né? E Joana nos fala: afinas com o que sintonizas. Estás com quem ou com o que preferes. Cada ser nutre-se dos redutos mentais em que localiza as aspirações. Em consequência, os que aspiram fluidos deletérios de irritação constante, de sistemática indiferença ou da prevenção contumaz, perturbam-se, arrojando seu desequilíbrio ou intoxicam-se interiormente, dando origem e curso a distonias nervosas que culminam com a loucura ou as aberrações de outra natureza. Enxameiam por toda parte aqueles que falam sobre o sofrimento e as doenças, dizendo-se desejosos de superá-los, vencê-los, sem que, contudo, se imponham as condições exigíveis do esforço e da perseverança
os propósitos salutares que lhes são inusitados. Preferem o retorno à situação primitiva e a fuga espetacular através da lamentação ao combate profícuo, insistente, reagindo às forças infelizes para sair das faixas vibratórias em que se detém, de modo a granjearem os inapreciados valores da paz, da saúde e da harmonia. Toda a evolução, toda a ascese, como ela aqui diz, decorre em clima de sacrifício, porque não é fácil, não é? Mantermos sempre nosso pensamento em uma faixa vibratória adequada, não é? É muito complicado e difícil com tudo que nós temos na nossa mente, né? São coisas da família, são coisas do trabalho, são coisas do trânsito, são coisas do lazer, são coisas. E nós sabemos que quando estamos em uma faixa vibratória boa, nós nos sentimos bem. O nosso corpo se sente bem porque reage bem, recebe as informações adequadas para o seu correto funcionamento. Mas quando estamos alterados, cada um de nós sabe como cada um de nós se comporta. Não é preciso muitas coisas ou muitos exemplos, né? Então Joana continua e fala: a renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. A ascensão às vibrações superiores impõe largo estipêndio mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam bênçãos. A doença, como a saúde, resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima, à solidariedade, ao otimismo em cujas paisagens aurirás a felicidade que todos buscamos. Afinamo-nos uns com os outros e intercambiamos conforme as preferências que exteriorizamos, mas que são o resultado do comportamento íntimo. Qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto o ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade. E por lográ-la, terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime, em que te comprazes, a fim de alcançares os cumes da vitória sobre ti mesmo. É Joana de Ângeles nos falando. E alcançarmos a vitória sobre nós mesmos, esse é o nosso maior desafio. O maior desafio que nós estamos falando, a dificuldade maior é vencermos a nós mesmos. Nós sabemos quando estamos mal, como nós nos sentimos. Seja por aquilo que acontece diretamente conosco, seja por aquilo que acontece indiretamente, através de família, de amigos, etc. Perdão. E obviamente a nossa vibração, aquela vibração que seria ideal, cai. E aí, no nosso próprio organismo, e nós mesmos, mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, vamos ter problemas. Por isso que Joana fala que é tão importante, né? E ela repete tantas e tantas vezes, em tantas e tantas oportunidades, da importância dessa nossa vibração, da importância de procurarmos. Claro, nós não vamos estar bem sempre, né? É praticamente possível quase estar 24 horas por dia maravilhosamente bem, mas procurarmos fazer com que essa faixa de boa vibração ela se amplie, ela dure mais. Mas aí é aquela batalha conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de pensar, muitas vezes com a nossa impulsividade. E aí, essa sintonia, essa faixa de vibração adequada, fluídica, mais tranquila, vai fazer com que o nosso próprio organismo viva melhor, responda melhor, tenha as nossas funções orgânicas vão ficar muito mais equilibradas. A gente sabe muito bem disso. Então, nós
quando nós encarnamos, nós nascemos com determinadas predisposições para aquilo que nos propomos durante essa encarnação. Essa é uma realidade que a doutrina deixa para nós bem claro. E nós, com o decorrer da nossa existência, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós falamos, pela maneira como vibramos, pela maneira como está a nossa emissão fluídica, a nossa vibração magnética, essas predisposições elas podem chegar, e muitas vezes são questões físicas, doenças, tipo de coisa, podem chegar antes do tempo, ou podem se retardar, ou podem ter uma manifestação muito pequena, porque nós conseguimos ter nossas vidas um tempo maior de uma vibração adequada, não é? Sem sobressalto, sem aquele excesso de ira, de raiva, porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo, porque o presidente falou isso, porque o governador fez aquilo, porque o prefeito fez isso, fez aquilo, aquilo lá. Procurarmos nos equilibrar, porque os benefícios serão absolutamente nossos. Nossos. E claro, de quem está perto de nós, porque nós sabemos o quanto é difícil, né? Estar no dia a dia, ou trabalhar, ou estar próximo de alguém que seja sempre irritado, sempre com cara amarrada, sempre que esteja falando bobagem, sempre que esteja numa faixa muito negativa, que, queiramos ou não, acaba por contaminar, infelizmente. Então cabe a nós essa briga para que nós possamos nos sentir melhor e ter, né, um desempenho melhor no nosso dia a dia, para nós, claro, com a graça de Deus, mas também para aqueles que estão conosco. É isso. Por isso, amigos, hoje no Evangelho tivemos então, né, convidar os pobres, estropiados, a fazer o bem, a auxiliar, e isso é importante para nós nos sentirmos bem, adequadamente, uma vibração boa, porque nós somente vamos sentir que os outros precisam quando nós também estivermos bem. Né? É uma sequência, uma consequência, uma sequência lógica de fatos. Por isso que Joana vem e fala para nós hoje. Mas, como Joana já nos falou, vamos também agora cumprimentar aqueles que precisam ser cumprimentados, os queridos aniversariantes de hoje. Olha aqui que aniversaria o Orlando Cialdin. Nossa, trabalhamos há tanto tempo, né, juntos. Ele está lá, uma figura, né, positiva dentro dos ceareiros aqui do Centro Espírita. Um abraço para você, Orlando. Também aqui o aniversário do Reinaldo Croco Júnior, da Mariane Aquino, também da Ivanilda Marinho de Assis, a Terezinha Giacomin Cocol, que nós já cumprimentamos, um grande abraço. A Vani Frossar, que também está sempre conosco, aqui uma médium, né? Tem publicações maravilhosas. Também nosso abraço de muita, muita saúde, acima de tudo, viu, Avani? Para tocar o nosso barquinho como precisa ser tocado. E aniversariantes também, ilustre aniversariante aqui, para eu, para a Célia, para nós aqui, é o Marcelo Antonello, lá de Rio Claro, nosso sobrinho, filho da Tercília. Então a gente aproveita ao vivo e a cores, amarelamente, mandar um abraço muito grande, beijo muito grande é para você, Marcelo, abraço coração a coração, mesmo a distância, meio da Célia, e de todos nós aqui, desejando saúde, força, paz, continuidade, fortaleza aí no trabalho. Então que Deus abençoe a todos vocês, aniversariantes de hoje, claro, também de amanhã. Olha aqui quantos amanhã. Rosa Macedo, Rose Brás, Silvana Magioto, Tamiri Silva, Claudete Godoy, Célio Costa, Gina Morgenstern. Nosso abraço para todos vocês, que as bênçãos de Deus estejam aí iluminando caminhos de todos vocês aniversariantes de hoje, de amanhã, também os familiares, né, de todos nós que a gente conhece, amigos que aniversariam. Nós todos mandamos aquele abraço coração a coração e que Deus abençoe a caminhada e sempre plantando boas sementes, né? Porque depois tem que colher o fruto que a caminhada nos der. Um abraço para todos vocês, tá bom? Pois é, amigos, vamos então para o nosso momento de encerramento, aquele momento em que nós vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, levar nossa prece, levar nosso carinho àqueles nossos irmãos que pedem, né, oração porque não estão bem por esse motivo, por aqueles de vocês também que não estão bem, familiares, amigos. Vamos mentalizando e vamos levar até nosso Pai essa vibração. Vamos entrar nessa sintonia agradável,
macia, gostosa, que faz tão bem, que nos tranquiliza o corpo, nos tranquiliza a mente. A gente abre espaço em nossa mente para essas boas vibrações. Vamos nos sintonizar um com o outro e assim fazer com que essa afinidade em função da sintonia leve nosso pensamento e nosso carinho até nosso Pai Celestial, pedindo por todos nós, por esses que nós normalmente pedimos, porque todos nós precisamos. Estamos em aprendizado, um aprendizado ainda lento, mas estamos, e que Ele nos fortaleça nessa caminhada, abençoando assim também nossos lares, onde nós estamos agora, também os ambientes que frequentamos, trabalho, enfim, levando sempre as bênçãos e a boa energia, a boa vibração, para que as sintonias agradáveis possam sempre estar estabelecidas. Vamos lá e vamos orar. Vocês mentalizam aí, orando então pela Línia Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delson Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciolo, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanina Nicolúcio, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Claudemiro Ruiz, Carlos Alvarenga Facioli, Bárbara Cometa, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismilho, Maria Helena Santana Santos, Tercília Antonella, Rubiana Viana Baraca, Maria Tânia Pereira Dávila Marcondes, Tony Donizete Neves, Matheus Esferra, Sônia Martins, Gustavo também, e para todos nós. Unamos nossos pensamentos e levemos até nosso Pai, aproveitando esse início, para tranquilizarmos corpo e mente, e também aqui a Sônia pede para orarmos pela Maria José Marsucci, que está debilitada. Levamos seu nome e nosso pensamento de fortalecimento até nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex funes finire. Ad te suspiramus, gementis et plentis, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, estás acima de todos nós, Criador, nosso Pai Celestial, querido Mestre Jesus, aqui estamos para vos louvar, Pai, para vos louvar, querido Mestre, agradecendo, sim, agradecendo pela vida e por podermos, neste momento, estarmos juntos e felizes, levando até vós a nosso louvor, nossos pedidos, nossas súplicas, pedidos por todos nós, pedidos sim pelos felizes aniversariantes que sejam abençoados, pedidos por tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, pedimos, Pai, por nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que estão conosco, mas caminham no plano espiritual. Pedimos por tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias e pedimos sim, Pai, por esses que demos os nomes, que conheceis tão bem as necessidades de cada um. Demos os nomes que nós em nossos lares também mentalizamos. Aqueles que nossos irmãos que estão conosco mandaram seus nomes e sua vibração amorosa. Pedimos por nossas famílias, amado Pai, pedimos por todos nós, por tantos irmãos em grande sofrimento, e muito desse sofrimento causado por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, orgulho, vaidade. Tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar de cada um de nós. E pedimos